Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Enquanto você acha o texto, a Deus toda a honra e glória. Quero agradecer a Deus e agradecer por essa oportunidade de pregar a palavra dele. Quero agradecer ao pastor Natanael pela confiança, pelo convite. Feliz em rever o pastor Natanael, o pastor Diego. Há muito tempo não via. Estou tendo aqui a oportunidade de rever. Que Deus abençoe a vida do irmão, da esposa. Deus abençoe o pastor Natanael, todo o ministério, todos os irmãos aqui presentes nessa oportunidade. Aqui presente também o evangelista Felipe. Deus abençoe a vida do evangelista Felipe, de toda a família. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Deus seja louvado. Quem achou o texto, diga amém. Amém. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Amém. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Talvez de inicial da mensagem, você vai se perguntar, pastor, o que tem a ver a mensagem de Atos, capítulo 13, verso 2, com o tema da campanha As 7 Unções? No decorrer da mensagem, o Espírito de Deus trará a luz da revelação do texto e você vai compreender o significado da mensagem e o objetivo dessa mensagem, o porquê que eu fiz a leitura em Atos capítulo 13 e verso 2. A palavra unção, ela tem tudo a ver com a pessoa do Espírito Santo. Porque quando falamos em unção, nós lembramos do Espírito Santo. Lembramos da pessoa bendita, da terceira pessoa da Trindade Celestial. Aquele que não crê no Espírito Santo, ele está condenado. Porque o Espírito Santo é o selo da promessa. O Espírito Santo é o vínculo da salvação. Ele é o penhor da nossa salvação. Cristo, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, ele diz que rogaria ao Pai para que ele nos enviasse outro Consolador, para que ficasse conosco todos os dias o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A pessoa do Espírito Santo é representado na Bíblia, escrito com letra maiúscula. Você nunca verá a palavra Espírito Santo escrito na Bíblia com letra minúscula. Então você consegue identificar quando o texto está fazendo referência ao Espírito Santo e quando o texto não está se referindo ao Espírito Santo. Mas se você pegar uma Bíblia dos testemunhas de Jeová, você não vai ter esse diferencial na Bíblia deles. Não que a Bíblia deles é diferente da nossa, porque a Bíblia é a mesma. Apenas algumas mudanças que eles fizeram na Bíblia por conta própria. Porque no original da Bíblia, a palavra Espírito Santo está com letra maiúscula e não com letra minúscula. Se você pegar uma Bíblia dos testemunhos de Jeová, você vai encontrar Espírito Santo com letra minúscula. Porque eles não acreditam no Espírito Santo de Deus. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Então, por não acreditar
do Espírito Santo como se ele fosse qualquer espírito. Então, por causa disso, que eles colocam no escrito com letra minúscula. Eles querem tirar a importabilidade do Espírito Santo da Bíblia. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que a igreja tem. É a pessoa mais importante que temos. Se você consegue orar, agradeça ao Espírito Santo. Porque a força para orar, ela não é proveniente de você, é proveniente dele. Se você ainda chora quando você peca e você sente a sua alma doer, agradeça a ele. Não é por você, é pelo Espírito de Deus que está em você. E segundo a Bíblia, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos assiste em nossa fraqueza. O que seria deste culto se a pessoa magnífica, a pessoa excelente, a pessoa gloriosa, a pessoa poderosa, a pessoa divina do Espírito Santo não estivesse conosco? Em graça teria esse culto. Olhando para Atos capítulo 13, verso 2. O texto não está dizendo que aconteceu um ritual com Paulo. Porque quando falamos em ungir, falamos em um ritual sagrado. Existem rituais que são sagrados e são bíblicos. O texto em capítulo 13, verso 2, não está falando de um ritual. Porque existem vários rituais sagrados. E eu vou te provar. Um desses rituais é a ceia. A ceia é um ritual sagrado. A ceia, ela é simbólica. O pão representa o corpo do cordeiro e o suco da uva representa o sangue que foi vertido na cruz. A ceia, ela é simbólica. É um ritual e Cristo, algumas vezes, ele fez esse ritual. Ele celebrou esse ritual. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus, ele vai celebrar a última ceia que antecederia a morte dele. A ceia é um ritual que Cristo algumas vezes realizou. E nós, a igreja, realizamos o ritual sagrado da ceia. Porque segundo Paulo descreve, aquele que não come a carne e não bebe o sangue, ele não tem parte com Jesus. Agora, você pergunta para mim, então pastor, quem não come a carne e não bebe o sangue, não tem parte? Não tem parte, quem fala é a Bíblia, não sou eu. Então aí está a importância da gente congregar. A gente não pode sair voando sem ter isso. A gente precisa de congregar. Precisamos de ter uma liderança espiritual acima de nós para nos conduzir. Eu sou pastor, mas eu tenho um pastor que me pastoreia. Eu pertenço ao ministério, onde eu sou membro do ministério. Eu tenho um pastor que me pastoreia. E por causa da permissão e consciência dele é que eu estou aqui. E eu sou submisso à liderança dele. Eu não posso simplesmente sair voando sem destino. O pregador que não tem pastor, que não congrega, que não ceia, não vai nos cultos pregando a mensagem. O ritual da ceia, Jesus realizou esse ritual algumas vezes e nós como igreja também realizamos. É um ritual sagrado. Segundo o ritual sagrado, o que aconteceu com Davi lá em 2 Samuel capítulo 6, Davi reuniu 30 homens e foram até a casa de Abinadab buscar a arca. A arca, ela passou um tempo com os filisteus e trouxe ruína para eles. Eles colocaram a arca de Deus diante de Dagon. Um dia chegaram de manhã cedo, Dagon estava deitado no chão. Pegaram Dagon, colocou no mesmo lugar. Quando chegou no outro dia, Dagon estava deitado de bruço com as partes cortadas e estava apenas o tronco de Dagon, a cabeça separada do corpo. A arca
representa a presença de Deus. A arca foi parar na casa de Abinadab. Davi foi lá buscar a arca. Em 2 Samuel capítulo 6, era um ritual. A arca não era permitido ser carregada em cima de um carro novo, porque segundo a ordenança divina, a arca precisava de ser carregada no lombo dos levitas, e não em cima de carro novo. Era um ritual sagrado que precisava de cumprir. Então naquele dia eles carregavam a arca em cima de um carro novo. No meio do caminho os dois tropeçam, e quando Uzá estende a mão para segurar a arca, Deus o mata diante da arca. Eita Jesus. Porque são rituais sagrados que precisavam de ser cumpridos e obedecidos. Terceiro ritual sagrado, o casamento. O casamento é uma constituição divina em que duas alianças se ajuntam, duas alianças com um propósito. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7: o homem pague à mulher as devidas benevolências. A mulher seja submissa ao marido. O cabeça não é a mulher, o cabeça é o marido, é o homem. A mulher não ocupa um lugar sem valor. A mulher não está atrás de um grande homem de Deus, está do lado do homem de Deus. Mulher está lado a lado. A mulher ocupa um papel oficial na vida de um homem. Um homem que tem uma mulher que não puxa para o mesmo lado da rédea do que ele, o ministério dele fica debilitado. Agora, se ele encontra uma mulher que puxa do mesmo lado da rédea, o ministério dele decola. Sabe por quê? A mulher é 70% do ministério de um homem, para você ter noção desta gravidade. Então, o texto diz que os dois são uma só carne, uma aliança feita, uma aliança que não pode ser quebrada, não pode ser violada. Hoje em dia, irmãos, estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus está caindo no descaso, está caindo em decepção para muitas pessoas, mas é um ritual sagrado. O livro de Cantares, eu gosto de Cantares porque Cantares ele traz a versão do relacionamento de Jesus com a igreja. Ele ressalta o valor dentro do casamento entre homem e mulher. Sabe por que muitas pessoas levam uma vida enrustida, uma vida triste? Por causa da maldita, da religião que entrou na vida do casal. A religião diz: não pode, não pode, não pode, não pode. Aonde não pode? Me mostra a Bíblia. A religião entra até na vida do casal. Se não for um casal que come Bíblia, a religião entra e destrói o casamento dele. Aleluia. São alguns rituais que a Bíblia está nos mostrando que existem. O ritual que a igreja tem costume de usar para ungir uma pessoa, ela está dando para aquela pessoa as características de uma pessoa que tem condição de exercer aquele ministério. Então a igreja pega a unção, o óleo ou o azeite e derrama na cabeça do designado. É bíblico, pastor? É bíblico. É bíblico. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Samuel chegou à casa de Jessé e ungiu a Davi na presença dos irmãos. Davi, em Salmos 23, ele diz: unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Gênesis, Levíticos capítulo 8, lá está detalhando a consagração de Arão. Um sacerdote, ele precisava de cumprir com algumas demandas. Ele precisava de usar as vestes adequadas.
ele precisava de estar preparado com as vestimentas. Então o óleo descia na cabeça da pessoa designada. Isso se chama ritual sagrado, que nós temos o costume de fazer e também porque é bíblico. Mas eu preciso falar para vocês: o homem, ele não tem poder de ungir, o homem confirma, porque quem unge é quem está lá em cima. Em Atos capítulo 13, verso 2, eu não vejo ritual. Procura na Bíblia e me mostra qual é a página que você encontra onde você viu esse ritual acontecer com Paulo. Aonde você viu algum profeta chegar e derramar o azeite na cabeça de Paulo? Aonde tem na Bíblia isso aí? Me mostra. Aonde tem, aonde esse ritual existiu com o apóstolo Paulo? E muitos foram ungidos, profeta era ungido, sacerdote era ungido, rei era ungido, passava pelo ritual sagrado. Com Paulo não teve nada disso. Por quê? Porque a unção na vida de uma pessoa designada, ela dá a você a característica de uma pessoa que tem condição de exercer aquele ministério. Mas para a igreja, porque para Deus isso não interfere em nada. Porque talvez você fala: pastor, eu tenho a unção de pastor, mas pela igreja você não vai ser reconhecido, porque você não passou pelo ritual, o azeite não derramou na tua cabeça. Então, para a igreja, o corpo eclesiástico da igreja, você não será conhecido como pastor. Mas só que nesta condição, Paulo não passou por nada disso. Porque quem chamou a Paulo, chamou ele diretamente. Porque quando ninguém acreditava na conversão de um perseguidor, que no caminho de Damasco, Jesus em uma cristofania aparece para Saulo, que quando vê a visão da glória eterna, ele cai deitado no chão, e a voz do Nazareno fala: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Tudo para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Quando ninguém acreditava na conversão dele, inclusive os apóstolos não criam, Jesus tomou a iniciativa. Já que ninguém acredita, já que até o profeta Ananias foi até você, orou por você, colocou a mão na sua cabeça, as escamas caíram dos seus olhos, você foi cheio do Espírito Santo. Já que ninguém acredita em você, então agora vai ser comigo. Porque a unção do homem, ela vem na horizontal, a unção dele vem na vertical. Pessoas ungidas na horizontal tem um punhado. É só você chegar com uma quantia de dinheiro, chega com um bolo de nota de 100 na vida desse interesseiro e fala assim: ó, pastor, tá aqui, ó, tá aqui. Eu quero ser ungido a pastor, quero uma carteira reconhecida, um infeliz vai te ungir. Unção na horizontal, unção que vai te dar reconhecimento para o corpo eclesiástico, mas para ele você não terá credibilidade. Não terá. Porque eu vou tornar a falar: o homem não unge, o homem confirma. E quando esta unção vem na horizontal, ela não teve confirmação divina. Não foi o caso de Paulo. Paulo, ele foi ungido por Jesus. Ele entrou dentro do céu. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 2, ele está fazendo menção de si próprio, quando ele diz: conheço um homem que há 14 anos, se é do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ouviu palavras inefáveis, que não é lícito dizer a homens. Ele estava falando dele mesmo, porque foi o apóstolo Paulo que ficou 14 anos de molho, 14 anos dentro do azeite conservado, 14 anos
azeite, transbordando essência, transbordando graça, transbordando autoridade, transbordando poder, transbordando intimidade. Mas não podia exercer o ministério, porque os próprios irmãos não acreditavam que ele era ungido. Então, Jesus arrebatou o espírito de Paulo e o levou dentro do céu. Arrebatamentos, eu consigo te falar pelo menos mais dois, que foi o que aconteceu com um pregador da palavra que se chamava Felipe. Felipe chegou até um eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia. O Espírito Santo falou: aproxima dele, Felipe, e ensina para ele, esclarece o texto. Ao aproximar dele, Felipe, escutando a mensagem, ele se arrependeu. Se aproximaram das águas, o eunuco se batizou. Quando ele sai da água, o Espírito Santo arrebata Felipe e o leva para a cidade de Azoto. Está em Atos capítulo 8, verso 26. Segundo arrebatamento que eu vejo é o que aconteceu com a figura do discípulo que Jesus mais amava. Esse discípulo era João. João era um discípulo diferente dos outros, não digo melhor, mas diferenciado. Porque o que ele fazia com Jesus, os outros não faziam. João colocava a cabeça no peito do mestre. Eu não vi ninguém deles fazer isso. Jesus arrebatou João na ilha chamada Patmos, o levou dentro do céu e entregou para ele o livro do Apocalipse. O que aconteceu com Paulo foi uma revelação. Agora está aqui a diferença de alguém que prega por revelação, de alguém que prega por revelação. A mensagem pregada por revelação, você consegue notar a diferença, você consegue perceber o diferencial. A mensagem pregada por revelação, ela não é dada ao pregador na horizontal, ele recebeu na vertical. A mensagem pregada por revelação, ela é buscada com alto preço, porque quem prega por revelação tem o costume de se trancar dentro do quarto, chorar até o Espírito de Deus falar, até o Espírito de Deus revelar. Esta é a mensagem por revelação. Mas a mensagem que vem na horizontal, ela é adquirida ao ar. Porque hoje em dia pregar em cima de uma tribuna não é tão difícil mais. Porque se você parar para olhar, olha os meios que a nossa geração tem. A nossa geração ficou preguiçosa por causa dos meios aí, da tecnologia. Porque o cara quer pregar, ele quer ser pregador, ele quer ser mensageiro, ele quer ser cópia dos outros, ele quer ser pregador e quer imitar pregadores. Ele vai na internet, pega uma mensagem copiada e solta em cima da tribuna, e você que se vira. Aonde está o respeito com a noiva imaculada? Aonde está o respeito com a noiva sagrada? Aonde está o respeito com a noiva do cordeiro? Glória a Deus. Aleluia. Vocês não vieram aqui em busca de decoreba. Você veio aqui para escutar a revelação da palavra. Você não veio aqui para escutar eu encher linguiça. Você veio aqui para escutar revelação bíblica. Você não veio aqui para me fazer massagem em você, porque uma, que eu não sou massageador, e duas, você não está na casa de massagem, você está na casa de oração. E quem vem para a casa de oração, ele vem sabendo, lá não tem massagem, lá eu vou ouvir o que o Espírito de Deus quiser falar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não
não veio para uma passeata, você não veio para dar um passeio familiar, para conhecer amigos e rever pessoas. Você veio para escutar uma palavra revelada, uma palavra bíblica. O nosso respeito para com a Bíblia, ele transcende as nossas emoções. Eu tenho imenso respeito com a Bíblia. É por causa disso que eu tenho imenso cuidado quando vou fazer uso das Escrituras, para mim não pregar heresia, para mim não pregar besteira, para mim não pregar coisas que não condiz com a Bíblia. É o meu cuidado com as Escrituras. O cuidado que eu tenho transcende a minha emoção, que a minha emoção ela seja extirpada e que o Espírito de Deus tome conta da situação. E eu estou nesta noite um mensageiro dependente do Santo Espírito. Eu dependo da revelação, eu dependo da graça, eu dependo da glória, eu dependo do poder, eu dependo da essência. Quando o profeta Ananias, ele põe as mãos sobre a vida de Saulo, porque até então era Saulo, entrou em Tarso um Saulo de Tarso. Após a oração sai de lá um Paulo de Tarso. Até então era Saulo, mas quando ele coloca a mão e ora, ele se transformou em um Paulo de Tarso. As mãos do profeta sobre a cabeça de Saulo estava dando a ele a designação para o ministério apostólico. As mãos sobre a cabeça de Saulo estava dando a ele legalidade para o ministério apostólico. Não precisou de ninguém chegar e derramar o azeite na cabeça de Paulo. Sabe qual é o mal da nossa geração? A nossa geração está pensando que o derramar do azeite que vem da parte do homem reflete alguma coisa no mundo espiritual. Para a igreja é respeitado, mas para Deus a unção é invalidada. Porque o homem não unge, o homem confirma, mas porque quem unge é Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi tão cheio de poder, foi um homem tão cheio do Espírito Santo, que nem assim ele deixou de ter os seus momentos de fragilidade. Sabe por quê? O Espírito Santo não se relaciona com pessoas fortes, ele se relaciona com pessoas fracas. A glória. Porque pessoas fortes são autossuficientes. E quando ele é autossuficiente, não se cumpre o que o apóstolo Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. O Espírito Santo se relaciona com pessoas fracas. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim ele teve as suas fraquezas e debilidades. As fraquezas de Paulo eram tão notórias que ele reclamava tanto com Deus de um espinho que estava na carne dele. Qual será o espinho da carne? Uns dizem que pode ser a visão dele, que ele estava com um problema na visão e não enxergava. Cada um diz um fato, mas a verdade é que a Bíblia não fala qual era o espinho que Paulo tanto reclamava e que estava na carne dele. Mas uma coisa é fato: Satanás o esbofeteava na face, permitido por Deus, para mostrar para ele: ainda que você é cheio, ainda que você tem intimidade, ainda que você entrou dentro do céu, mas você é fraco ainda. Você é ser humano. Glória. Aleluia. A saber, um mensageiro de Satanás esbofeteava na face, mostrando a debilidade e a fragilidade do apóstolo Paulo. Ele era um homem frágil, teve fraquezas e debilidades, mas foi um homem extremamente usado. E o que chama a minha atenção no ministério de Paulo era o conhecimento junto com o equilíbrio que ele tinha. O crente, ele precisa ter conhecimento e ter equilíbrio,
Porque se você não tiver os dois unidos, paralelos, você vai trazer problema para você mesmo. O equilíbrio te dá a condição de você identificar o que é lícito fazer e o que não é lícito fazer. O equilíbrio te mostra, pastor, é pecado? Não é pecado. Posso? Não posso. Equilíbrio. Quando você tem equilíbrio e conhecimento, a religião não te pega. A religião não chega na tua vida. Porque tem coisas que a religião fala que a Bíblia não fala. Tem coisas que a religião obriga as pessoas e a Bíblia não obriga. Então você precisa saber o que é religião e o que é texto bíblico. Quando você conseguir ter conhecimento e equilíbrio, você vai ver que o seu ministério vai voar nas asas do vento. E quando isso acontecer, quem vai soprar o teu nome foi o mesmo que soprou o nome de alguns que fizeram a história no livro sagrado. E quando ele sopra o nome de alguém, você pode estar no anonimato, você pode estar no deserto, você pode estar na caverna de Adulão, você pode estar escondido. Quando Jesus sopra o nome de uma pessoa nas asas do vento, ela vai. Ela vai. A unção, ela exalta. O homem não sobe diante da unção, ele desce. A unção exalta. O homem desce diante da unção, a unção faz isso com ele, ó. Levanta ele. Levanta. A unção levanta. Porque quando você está no tapete da vida, pisam em cima de você, sapateiam em cima de você, dizem que você não é capaz. Quando você se humilha diante da unção, a unção faz assim, ó. E quando a unção levanta, aí você já passa a ser visualizado de maneira diferente. Não que você não vai ser pisado, porque enquanto você viver aqui, se quiser carregar a unção pode, mas vai ser pisado. Vai ser pisado. Vai ser pisado. Quanto mais usado, mais pisado. Quanto mais usado, mais pisado. Quanto mais intimidade, mais pisado. Para a sociedade, somos o trapo. Somos o lixo do mundo. Mas esses que eram considerados lixos do mundo viraram o mundo de pernas pro ar. Para a sociedade, somos lixo, mas para ele, luxo. Para a sociedade, não temos um pingo de valor, mas para ele, joia preciosa, diamante bruto, lapidado pela mão do Cordeiro. Diamante bruto, lapidado pelas mãos do oleiro. E o conhecimento que o apóstolo Paulo obteve diante da grandeza das revelações, ele colocou tudo em prática. Mostrou para que foi chamado e porque Jesus falou assim, ó, esse para mim é vaso escolhido. Porque Jesus pega o que ninguém quer pegar. Jesus quer o que ninguém quer. Aí é que está a diferença. O que a sociedade joga no lixo, Jesus pega para ele. O que a sociedade despreza, Jesus escolhe. Aí que está o diferencial. Aí que está a grande diferença. O que a sociedade não quer, Jesus quer. E muda. E faz. E realiza. Porque as condições que Jesus descreve um vaso escolhido não é as mesmas condições que a sociedade descreve de um vaso escolhido.
conhecimento dele foi tão abrangente. Ele escreveu, foi 13 cartas, não foi uma, foi 13. O homem escreveu a metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Agora, você há de concordar comigo, eu estou tirando aqui a pessoa maravilhosa de Jesus, porque a mensagem que a gente prega, tudo é centralizado nele. Primeiramente, uma palavra sem Jesus não é bíblica. A palavra é cristocêntrica. Jesus é a base da igreja, a espinha dorsal da igreja. Jesus, ele é o meio. Por que Jesus está no meio de tudo? Por que dentro da fornalha Jesus estava no meio deles? Por que no caminho de Emaús Jesus estava no meio dos discípulos, não estavam lá? Porque Jesus é o meio de toda a verdade. Por que são 3 pessoas? Por quê? Por que é Pai, Filho e Espírito Santo? Por que Jesus está no meio do Pai e do Espírito Santo? Por quê? Porque interligando o Espírito Santo ao Pai, Jesus está sempre no meio. Jesus está sempre. Por que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados? Em 1 João capítulo 2. Porque quando a gente peca, Deus não olha para a gente, Deus olha para Jesus. Porque quando a gente peca, ele se lembra do que Jesus passou na cruz. E tudo que Jesus fez, ele fez por nos amar. Ele fez por nos aceitar. Ele fez por nos querer. Glória a Deus. Glória. Então as mensagens que ele pregava eram tudo mensagens extremamente cristocêntricas. Veja o que ele pregou em 1 Coríntios capítulo 13. Meu Deus, ele está mostrando para a igreja, ele está dizendo para ela: vocês podem ter tudo, vocês podem ser ungidos, mas se você não tiver amor, você não tem nada. Maravilha. Pode cuspir até fogo pela boca, porque tem gente que fala que o crente cospe fogo pela boca. Até o momento que eu saiba, então ele não é ser humano, ele é dragão. Porque quem cospe fogo pela boca é dragão, não é ser humano. Ser humano não cospe fogo pela boca. Então se dizem que crente cospe fogo pela boca, vai me perdoar, mas então ele é dragão. Ele não é um ser humano. Ser humano não cospe fogo pela boca. Pode até cuspir fogo pela boca, se não tiver amor, não tem nada. Aleluia. Olha a doutrina dos dons espirituais, é capítulo 12. Ele está falando, é um espírito só, mas por meio desse espírito ele reparte os dons espirituais entre vocês. O mesmo espírito que está em você está naquele, está nesse. É um só Espírito Santo que opera tudo em todos. Para cada um reparte os dons espirituais de acordo com a necessidade da igreja e a vontade de Deus. Olha ele ensinando a questão dos dons do Espírito Santo. Está falando, pelo Espírito Santo é dado a uns o dom de maravilha, outros o dom de curar, outros o dom de operações, outros o dom de variedades de línguas, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Olha o ensinamento dele em capítulo 14 de 1 Coríntios. Buscai como selo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Existem dons que são superiores a outros. Tem pessoa que fala, passou dom do Espírito Santo, é tudo igual, uma vírgula. Se fosse tudo igual, em 1 Coríntios capítulo 12, ele não falava principalmente o de profetizar. Ele deu prioridade para quem profetiza aqui. E ele vai dizendo, porque quem profetiza edifica a igreja, quem fala em línguas edifica a si próprio. Ele está dizendo que quem profetiza edifica a todos, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, resumindo, quem profetiza no mundo espiritual é superior a quem fala línguas estranhas. Glória. O apóstolo Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras na minha sabedoria para instruir vocês, do que falar muitas palavras em outras línguas estranhas. Caminhando essa revelação por fim, eu vou fechar a Bíblia, porque eu já senti que a mensagem ela está terminando.
eu tenho que ir até onde a revelação condiz. Porque se eu passar daqui, é como se o Espírito Santo falasse comigo: agora você vai sozinho. Porque eu te dei a mensagem até aqui, você quer ir mais? Então você vai. Mas tudo que você falar, eu vou colocar na tua conta depois. Então a mensagem tem meio, tem começo, meio e fim. E a minha está chegando ao fim. E esse mesmo. Tem dia que Deus dá 1 hora e meia. Tem dia que Ele dá 30 minutos. Tem dia que Ele dá 40 minutos. O importante é a gente aceitar o tempo de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15:51, para finalizar. Ele doutrina a igreja na questão dos que já dormem em Cristo. Ele diz lá: não se entristeça com aqueles que já partiram. Porque ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados todos seremos, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. É quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e abundantes, mas sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica em pé da igreja, por favor. Vamos, mais 2 minutinhos e eu passo a régua e encerro a parte. 2 minutinhos. Irmãos, dentro da casa de oração não existe o chamado silêncio. Por que não tem silêncio na casa de oração? Eu vou te explicar um pouquinho. Quando você vai a um velório de alguém que faleceu, ao entrar dentro do velório, você contempla todo o silêncio. Se alguém precisa de silêncio, vai no velório. Você vai ver silêncio total. Você vai ver pessoas chorando, pessoas se contorcendo pela morte do ente querido. Quando estamos dentro da casa de oração, nós não estamos dentro de um velório, porque não estamos cultuando alguém que morreu e permanece morto. Estamos cultuando alguém que esteve morto, mas ressuscitou. E se no céu não tem silêncio, porque Deus não gosta de silêncio, tá? Já vou te avisar de uma vez. Se está pensando que no céu vai ter silêncio, pode se preparar, porque você não vai para o mesmo céu que a gente vai, não. Deus não gosta de silêncio. Deus gosta de música. Deus gosta de louvor. Quem criou a música? Quem criou a música foi Deus, para louvor do nome dele. Aquele que estava lá não deu valor. Lúcifer era a própria música. A música saía dele. A música saía dele. As pedras afogueadas eram a cobertura dele. Eram a cobertura dele. Diz a Bíblia que ele era ungido da guarda. Quem ungiu ele? Deus. Quando ele pede a posição, ele pede a unção, não é mais ungido. Agora é anjo das trevas, anjo caído. No céu não tem silêncio. Isaías 6, os querubins estão dizendo: santo, santo, ao redor do trono. Se você entende essa verdade, abra a tua boca para glorificar e receba o Espírito Santo.
Deus os abençoe. Mãos levantadas dos céus, recebamos o homem de Deus, pastor Natanael, com a salva de palmas para a gente.